Meus amigos, está começando a limpa no Esporte Clube do Recife. Exatamente, meus amigos. Mais um jogador está de saída do clube, mas essa saída é muito estranha, tá? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, porque é jogador que era titular até então e agora sai do nada. O jogador que a torcida vem pedindo para sair faz tempo e do nada ele sai do clube, nem é do time. Mas eu vou trazer para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, quero trazer atualização sobre mais dois atletas, beleza? Que eu não trouxe essa semana para vocês. Que é o seguinte, meus amigos. O primeiro, tá certo? É a questão de Diego Hernandes, que eu trouxe para vocês aqui, foi a semana passada, eu acredito, falando que o jogador estava para chegar, a torcida ficou, não vai chegar, Jax, é mentira, tal, mas eu falei que ele estava para chegar mesmo, por questão do débito que o Botafogo tinha com o Sport, expliquei todos os detalhes para vocês, e hoje, meus amigos, Diego Hernandes foi apresentado oficialmente e é jogador do Sport e já pode jogar no próximo final de semana, beleza? Mas o ponto é o seguinte, o jogador, ele estava sendo contestado lá, porque quando ele estava no Uruguai, para quem não sabe, ele é uruguaio, ele disse que queria jogar no Peñarol. Aí tava esse rolo todo, tudo mais. Só que eu também tinha avisado para vocês que era muito difícil ele ficar pro lado de lá por conta desse débito que o Botafogo tem com o Sport. E hoje ele conseguiu se limpar um pouco, tá? Que nessa apresentação dele, ele falou a seguinte frase. Ele disse que o acesso é um objetivo do clube e também um objetivo pessoal. Aí vou trabalhar muito para conquistar isso junto aos meus companheiros. Então o que ele quis dizer é, tô focado e tudo mais, assim. Pra mim, ele se limpou, mas não se limpou tanto, tá? Porque ele queria jogar no Peñarol. E eu falei pra vocês que a culpa nem é tanto assim de jogador. Foi mais o time que o Sport, a diretoria do Sport, com o principal, seu Ítalo Rodrigues, estava demorando, cozinhando para não pagar um mês de salário do jogador. Foi simplesmente por conta disso. E agora ele foi oficialmente apresentado pelo Sport, beleza? O outro, meus amigos, também saiu ontem essa informação e eu estou trazendo para vocês agora, que é a questão de Gustavo Maia. Gustavo Maia está de saída do Sport, está indo para o Atlético Goianiense a pedido do treinador Roger. Isso mesmo, para quem não sabe, Roger tá no Atlético Goianiense. Ganhou a primeira já contra o Fortaleza, tá a maior goga. Mas só lembrando, foi a primeira vitória de Roger na Série B. Já tinha treinado o Atlético, o Sport, o América Mineiro e a primeira agora foi com o Atlético Goianiense, beleza? Mas Gustavo Maia está de saída do Sport, já tá só acertando os últimos detalhes. E eu trouxe isso aqui também para vocês, por isso que eu digo, acompanhe o canal, porque a gente consegue pegar algumas informações bem apuradas. Eu falei de Max saiu. Falei de Gustavo Maia também e de outros jogadores e todos eles estão saindo, fechando o acordo para deixar. Até então só tá faltando um, tá certo? Que é o goleiro House, que eu trouxe para vocês também, mas o Sport tá negociando com alguns clubes para poder o goleiro ir também. Beleza? Tranquilidade total, mas bora lá, Jackson. Deixa Gustavo Maia, deixa Diego Hernandes, mas que jogador é esse que está deixando a Ilha do Retiro, que era titular absoluto? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação foi do GE Sport e traz o seguinte. Sport rescinde contrato com o zagueiro Zé Marcos. Isso mesmo, meus amigos. O cara que era titular absoluto até então, só não foi nesse último jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas acho que já estava com algum acordo encaminhado. Mas era titular absoluto, a gente não queria ele nem no time, pelo menos botava ele no banco. Agora o Sport do nada tá botando o cara pra voar de vez, tá? Mas, concluindo a matéria do seguinte. A atleta disputou 20 partidas com a camisa rubro-negra na temporada. Aí a outra parte diz o seguinte. O Sport confirmou no início da noite dessa terça-feira a saída do zagueiro Zé Marcos.
o atleta rescindiu o contrato com o clube, que era válido até o fim do ano. Então ele tinha contrato com o Sport até o final do ano, mas decidiu rescindir como os partes, tá certo? Aí a outra parte diz, Zé Marcos foi contratado pelo Sport em fevereiro. Nesse período, atuou 20 partidas, sendo 18 como titular. O último jogo foi na derrota contra o Criciúma no dia 4 de julho. Aí só aqui agora o comunicado do Sport que diz o seguinte: o Sport Clube do Recife comunica a rescisão contratual com o zagueiro Zé Marcos. O atleta já se despediu do elenco e da comissão técnica, não fazendo mais parte do plantel rubro-negro. Agradecemos ao jogador pelos serviços prestados durante a passagem pelo clube e desejamos sucesso nos próximos desafios de sua carreira. Bora lá, mesmo, bora lá, porque essa história de Zé Marcos é muito estranha, tá certo? É muito estranha, mas, tá bom, vou apurar ainda, é só porque eu acredito que isso aí partiu do jogador, porque o jogador já não queria ficar mais no esporte. Isso mesmo. O que é que acontece, meus amigos? Teve um jogo que o Sport jogou fora de casa e foi ser cobrado. Foi um jogo até que teve a demissão, tá certo, de Márcio Goiano, e ele ainda não tinha sido demitido, foi demitido na segunda-feira, mas foi um jogo contra o Fortaleza no Castelão, e a torcida jovem, a maior do Nordeste, essa turma aí, foi lá conversar com os jogadores já no aeroporto lá, tá certo, no Ceará. Não foi aqui em Recife não, e conversaram com os jogadores, e os jogadores baixaram a bola, tudo mais, tudo conversando, e Zé Marcos já queria, bater de frente com a torcida organizada do Sport. Já queria dizer que estava errado e tudo mais. E foi uma queixa muito grande, muita gente falando comigo no direct, dizendo, ó, Jackson, Zé Marcos queria tumultuar uma conversa da torcida organizada, cobrando, como todo mundo tem direito de cobrar, principalmente quem é sócio, cobrando o jogador para os jogadores, tá? Não era nem só direcionado a ele, correrem mais em campo, o que é que estava acontecendo. E Zé Marcos foi um do que não gostou muito da cobrança e quis até alterar um pouco para cima da torcida organizada do Sport. E ficou essa queixa, só que ele era o queridinho de Márcio Goiano. Quando chegou agora Dalpozo já não quis botar o jogador como titular, porque Dalpozo já tinha trabalhado com Abraão e colocou Abraão ali como titular absoluto. Zé Marcos ficou no banco de reservas, mas só que não estava tão satisfeito já para ir para o banco de reserva, porque perder a titularidade para Abraão e ele não queria perder a titularidade. O nosso outro treinador aí, Márcio Goiano, não tinha essa força para tirar o atleta e, no caso aí, do Dalpozo, ele conseguiu falar com o cara, mas parece que não teve essa empatia do jogador de dizer que é pro banco de reserva. Ele não tolerava o banco de reservas e o treinador barganhou e disse, não, vai ser sim titular absoluto, vai ser Abraão. Aí, eu acredito que começou essa bronca toda. Mas o meu ponto, meus amigos, que eu fico meio assim com a diretoria do Sport, parece que eles não estão com uma convicção, tá certo? Não tem uma convicção no trabalho. Porque um cara que é titular absoluto, contestado pela torcida, aí chega um treinador, bota ele no banco e na outra semana já tem uma rescisão, é algo muito pesado. Acredito também que tem partido por parte do jogador, mas eu acho que já foi demais a questão da rescisão. Para mim, Zé Marcos, ele tinha suas falhas e tudo mais, eu gostaria que ele nem tivesse vindo para o Sport, pelo que ele apresentou, mas eu acredito que para o banco seria o ideal, tá certo? Mas tem o outro lado, que o salário dele era um pouco alto, até porque ele veio do Vitória, ele estava na primeira divisão, ele não ia baixar tanto o salário dele assim, e dá pra gente trazer um jogador à altura dele, ou melhor, tá certo? Na altura dele, porque ele não é um jogador bom, Zé Marcos falha muito. Todos os gols do Sport é daquele lado esquerdo do Sport, que a gente vem sempre conversando, onde tem Zé Marcos e Filipinho. Hoje ainda ficou Filipinho. Espero que Filipinho se ajeite aí, eu pego o banco, o Sport tá contra um lateral esquerdo. Mas falando de Zé Marcos, é muito estranho, do 8 ao 80. Parece que a diretoria do Sport não tem convicção do jeito que tá fazendo. Porque o cara que era titular absoluto, e do outra semana já não é mais titular e já sai do clube, para mim já é demais. Precisa ter mais convicção no trabalho e eu tenho medo do que essa diretoria pode fazer, beleza? Mas até então, ótimo. Saiu do Sport, vá seguir a vida dele, porque um cara que falha muito e não aceita pegar banco não era nem para ter vindo. Presta atenção aí, se vocês gostam de acompanhar notícias do futebol brasileiro e mundial, eu criei um canal só para falar sobre isso. Notícias, especulações,
todas as novidades do futebol, beleza? Aí eu deixei o link aí na descrição, vai lá, se inscreve no canal pra gente conversar muito sobre o futebol mundial, beleza?